Frequente na infância, a otite média é uma inflamação no ouvido, próximo ao tímpano. Essa doença afeta cerca de 95% da população de 0 a 4 anos de idade. Em virtude disso, o Centro de Otite Média do Brasil foi criado para se dedicar à pesquisa e atender aos pacientes. O grupo já conta com mais de 900 casos registrados no seu banco de dados. O Centro de Otite Média Crônica do Brasil, surgiu há 8 anos atrás, 9 anos atrás, dia 1º de agosto de 2001, para preencher uma necessidade de atendimento em assistência e pesquisa dos pacientes portadores de uma prevalente condição, muito comum condição, que é a infecção crônica da orelha média. Esse ambulatório ele surgiu, então, como eu falei, para associar assistência à pesquisa, não que não se fizesse assistência em otite média crônica, isso tradicionalmente foi feito aqui no Hospital de Clínica de Porto Alegre, mas os dados dos pacientes eles não eram tão bem tabulados como passaram a ser a partir de 2001. Hoje, então, nós temos um cadastro de quase 1000 pacientes absolutamente controlados e que foram frutos, a análise dessa condição foi fruto de inúmeros trabalhos e inúmeras pesquisas oriundos deste ambulatório. Na verdade, assim, o centro ele tem os tripés básicos da universidade, Educação, pesquisa e extensão. A gente tem um grupo multidisciplinar, bastante diversificado, que trabalha diretamente com o otorrino. Claro, os médicos otorrinos e as fonoaudiólogas. E aí tem eu, por exemplo, que sou bióloga, que trabalho mais com a pesquisa básica e coisas assim. E a gente tem a pesquisa clínica. O centro é muito focado em pesquisa clínica e pesquisa básica, que é a área que eu mais coordeno. A formação de alunos, os acadêmicos que fazem estágio no ambulatório, os residentes e principalmente a pós-graduação, que nós temos bastante alunos de pós-graduação. Aqui se faz assistência, ensino e pesquisa. Então a assistência ela é feita aos pacientes, que são pacientes do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e eles têm ambulatório específico, todos eles catalogados no hospital e nós mantemos o que a gente chama de prontuário paralelo, ou seja, além de preencher a ficha do hospital, nós mantemos o nosso próprio controle aqui, porque na hora da pesquisa a gente precisa desse prontuário. E isso é um atendimento assistencial em otorrino, como tradicionalmente acontece aqui no nosso ambulatório, seja qual for o problema vigente, seja de ouvido, nariz ou garganta. Mas se faz ensino também, ou seja, nós treinamos nossos médicos residentes aqui dentro do ambulatório, nossos alunos de graduação, nossos fellows e também uma série de estagiários que vêm de outras universidades passar algum tempo aqui conosco. E também fazemos pesquisa, ou seja, a partir deste ambulatório nós temos dezenas de trabalhos publicados no Brasil, vários no exterior, temos teses de mestrado, dissertações de mestrado, teses de doutorado, prêmios internacionais, prêmios nacionais, ou seja, então se fomenta muita pesquisa aqui dentro e é um ambiente propício para isso. Os alunos de graduação, eles fazem a entrevista e alimentam os bancos de dados, Então eles participam do atendimento no paciente, mas sempre sob supervisão. Então eu supervisiono os estagiários, o SADI supervisiona os estagiários e eles alimentam os bancos de dados. Já os doutorandos que estão aqui e mestrandos, na área de medicina, porque nós temos também fonoaudiólogas também fazendo parte do ambulatório. Na área de medicina, eles também participam dessa supervisão e fazem a documentação, porque nós temos todas as documentações, as otoscopias, isso é feito também pelos mestrandos. Então, e os residentes que estão aqui, que fazem parte do serviço, eles fazem, aí sim, eles que são os responsáveis pelo paciente, pelas condutas, pelas cirurgias que são indicadas, pelo acompanhamento pré e pós-operatório. Então, os estagiários fazem mais a parte de primeira entrevista, da coleta dos dados e do armazenamento desses dados. Eles são responsáveis por manter nosso banco de dados sempre atualizado. A partir da extração dos dados destes pacientes que estão absolutamente catalogados, hoje, se eu quiser saber os dados do paciente 531, com um telefonema eu recebo em alguns minutos depois pela internet a imagem do ouvido do paciente,
o seu perfil audiométrico, ou seja, como ele está escutando, e toda a história, né, que ela está toda registrada em banco de dados, ou seja, todo esse volume de banco de dados nos pesquisa fazer inúmeras pesquisas, nos possibilita fazer inúmeras pesquisas em relação à doença. Ou seja, então nós temos várias linhas de pesquisa que são, nós chamamos de pesquisas clínicas, ou seja, com pacientes, e que hoje em dia são top de linha no território nacional. Ou seja, não existe no Brasil um ambulatório em otite média crônica tão organizado que nem o do Hospital das Clínicas de Porto Alegre e Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tanto é que o nosso modelo já foi exportado para a Universidade Federal de São Paulo, na antiga Escola Paulista de Medicina, e para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eles aplicam os mesmos protocolos que nós aplicamos aqui no Hospital de Clínicas e nós estamos, inclusive, montando um banco de dados conjunto através de uma plataforma que está sendo desenvolvida pela Universidade Federal de Santa Catarina. Isso é uma coisa maravilhosa, ou seja, através desse projeto, não estou dizendo que seja ele única e exclusivamente, mas ele foi a semente de um estudo multicêntrico que hoje envolve a Federal de São Paulo, a Federal do Rio de Janeiro, e tudo isso é associado, né, e congregado pelo Laboratório de Imagem Digital da Federal de Santa Catarina, ou seja, é a comunhão de várias federais num projeto único. Acho que isso aí é quase que um feito isolado no Brasil, né?